Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Leonardo Estopa Não é mais às 10h30, é às 10 horas, só que eu não consegui mudar a claquete ainda. Então, começa mais um Léo Estopa às 10h30, que na verdade não é às 10h30, é às 10 horas da noite. Eu gostaria muito de agradecer vocês pela participação, gostaria de agradecer vocês que já estão chegando. É lógico, esse programa se estende aí até tarde, o que significa que as pessoas que estão acostumadas com o programa às 10h30 vão chegar pelas 10h30, mas não tem problema, 10h30 o programa vai estar rodando ainda. Eu queria agradecer aqui as primeiras participações da noite. Colocar no ar o... Cadê? Tecnologias. O Clicério de Almeida fala: boa noite a todos. Léo, golpe parlamentar, prisão ilegal de Lula, inelegibilidade, contagem dos votos fechado, fraude no judiciário, fakes, qual saída para a esquerda? Até interessante o comentário dele, né? Depois de tudo isso, ainda tem pessoas que dizem golpistas, fascistas não passarão, só que os golpistas e fascistas estão passando constantemente. Eles estão sempre vencendo, infelizmente. E quando eu penso qual seria a saída da esquerda, normalmente a tendência é minha dizer que a saída é a informação. Existem várias pessoas que não sabem que estão sendo enganadas. Existem várias pessoas que acreditam realmente que o que a imprensa diz é verdade. Nesse final de semana, eu digo esse final de semana passado, eu fui em uma festa de família, né, Dia dos Pais. Meu pai já é falecido, mas eu fui numa festa de família da minha esposa. Chegando lá, eu conheci um senhor que, com toda sinceridade, ele é tio da minha esposa, ele não parece ser uma pessoa de mau caráter. Então ele começou a conversar comigo sobre política e ele teve um prazer muito grande em falar que a política no Brasil está mudando para melhor, porque agora as pessoas têm medo de cometer crimes porque pessoas importantes estão sendo presas. Obviamente ele está comemorando a prisão do Lula, apesar de que ele lembra que o Eduardo Cunha possivelmente estaria preso. Então eu perguntei para ele: você sabe da história de problemas no judiciário, como o judiciário poder estar recebendo dinheiro para manter essas pessoas presas? Ele falou: como assim judiciário? Mas você não está incluindo o Sérgio Moro, ou seja, esse cara acredita mesmo que o Sérgio Moro é um semideus e que não tem interesse nenhum. O que estou querendo dizer para vocês é o seguinte: essa pessoa que eu conheci de carne e osso, acredita que o Sérgio Moro não tem interesses pessoais. Essa pessoa acredita que todo julgamento do Sérgio Moro é um julgamento que tem simplesmente a vontade de resolver um problema jurídico. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem várias pessoas alienadas dentro do Brasil porque elas não tiveram acesso à informação. E eu continuo contando a história. Eu perguntei para esse senhor: olha, o senhor já viu falar no caso Tacla Duran? Ele: não, saiu na imprensa. Para vocês terem uma ideia do que significa a verdade na cabeça de parte da população brasileira. Na hora que eu perguntei para ele sobre o caso Tacla Duran, a pergunta que ele fez para mim foi essa: não, saiu na imprensa? Eu falei: olha, não saiu na imprensa e o senhor precisa concordar que a imprensa também tem lado, que a imprensa tem interesses. Então eu contei para ele o caso Tacla Duran. Olha, segundo o Tacla Duran, e isso é um caso que eu gostaria muito que fosse investigado, e uma das coisas que me faz acreditar nisso é exatamente o fato disso não ser investigado. Segundo o Tacla Duran, a Lava Jato seria um esquema de redistribuição da renda da corrupção. A Lava Jato não teria nenhuma ligação com o fim da corrupção. É mais ou menos assim. Durante muitos anos, a corrupção ficou contida apenas nas mãos dos políticos, ou seja, o desvio do dinheiro público ficou apenas com os políticos. Segundo o Tacla Duran, a Operação Lava Jato começou a compartilhar o dinheiro da corrupção com procuradores e com juízes. Então, aquela pessoa que foi presa por causa de um problema de corrupção, ela precisa pegar e pagar por fora para ela ter a delação premiada aceita e ela poder cumprir pena em casa, ou seja, sair da cadeia. Ele olhou para mim e falou assim: você tem coragem de falar isso
no seu canal do YouTube? Aí eu vi que ele não assiste meus vídeos. Então eu falei, não, eu não só tenho coragem, eu falo isso constantemente. Nós do campo progressista constantemente chamamos a atenção do porquê o caso do Tacla Duran não é investigado. Ele continuou olhando e aí ele falou, não, mas vamos cair na real. Estamos vivendo um momento de democracia, porque agora o povo sabe o que os políticos fazem. Aí eu perguntei para ele assim, olha, democracia na visão do senhor é o quê? Democracia é governo do povo. Então eu perguntei, se democracia é o governo do povo, o senhor acha que a gente está indo para uma realidade de maior democracia? Essa realidade de agora que eles prendem uma pessoa só para ela não ser candidata, ou seja, eles escolhem anteriormente quem pode e quem não pode ser votado pelo povo? Não, mas o Lula cometeu crime. Aí eu perguntei para ele mais uma vez, mas quem disse que o Lula cometeu crime? Será que quem disse que o Lula cometeu crime não tem interesses na condenação do Lula? Será que essas pessoas que condenaram o Lula não teriam interesse de colocar uma outra pessoa para presidente, por isso eles precisam tirar o Lula do pleito eleitoral? Aí ele olhou para mim e falou, não, mas eu confio muito na justiça. A justiça está mudando. A justiça agora coloca criminosos na cadeia. Então eu perguntei para ele, o senhor ficou sabendo que o Paulo Preto, que é uma pessoa ligada ao PSDB, que é o partido mais próximo do Sérgio Moro, esse Paulo Preto, encontraram uma conta dele com 120 e poucos milhões de reais lá na Suíça? Mais uma vez ele me perguntou, mas isso saiu na imprensa? Aí eu perguntei para ele, o senhor sabe que encontraram uma conta do Serra, do PSDB, que é o partido que normalmente faz fotos com Sérgio Moro, lá na Suíça, de 23 milhões de reais? Ele olhou assustado assim e falou, mas nada disso saiu na imprensa. Então ele perguntou para mim, você tem coragem de falar isso no seu canal? Mais uma vez ele perguntou. E eu falei, eu falo constantemente. Aí ele perguntou para mim, e você nunca foi processado? Eu falei, não, eu não fui processado, a coisa aconteceu, é fato notório, só que a imprensa esconde de vocês. Então ele se levantou, fingiu que ia voltar, mas não voltou mais. Por que eu estou contando essa história? Porque o Clicério perguntou, qual a saída para a esquerda? A saída para a esquerda é assumir a sua posição de multiplicadora de informação. Para nós é muito difícil imaginar que existem pessoas dentro do Brasil que são extremamente alienadas, pessoas que não querem saber da verdade, pessoas que resistem em acreditar, por exemplo, que o Sérgio Moro é um ser humano comum e o Sérgio Moro também tem interesses pessoais, pessoas que resistem em acreditar que nem tudo que acontece aparece na Globo e nem tudo que a Globo fala é verdade. Então hoje cabe a nós, Clicério. Quando eu falo nós, eu falo eu, você, todas as pessoas que estão ouvindo, todas as pessoas do campo progressista, cabe a nós o desafio de multiplicar essas informações. É muito fácil conversar com convertido, né? É muito fácil conversar sobre políticas de esquerda, conversar sobre perseguição ao ex-presidente Lula, conversar sobre o que está acontecendo no Brasil hoje com pessoas que concordam com aquilo que a gente está falando. O grande desafio é você conversar com uma pessoa que acha que o crime só acontece no PT, pessoa que acha que o Sérgio Moro é um juiz imparcial, como fala a musiquinha lá de justo, honesto, um juiz imparcial, conversar com uma pessoa que não sabe sobre o caso do roubo anel, conversar com uma pessoa que não consegue entender o significado, a simbologia do Alckmin registrar uma campanha declarando um patrimônio de 1,6 milhões de reais, que não sabe o que significa o Temer ter que comprar o silêncio do Cunha com 500 mil reais por semana, porém isso não virá espetáculo midiático. Então, qual que é a saída para a esquerda? Cada pessoa de esquerda tem que aceitar o desafio de virar um multiplicador de conhecimento, cada pessoa de esquerda tem que aceitar o desafio de tirar um alienado da jaula da alienação. Eu posso garantir para você que eu sozinho não consigo, mas se todos nós partirmos para essa direção, pode ter certeza que isso torna-se possível. Então eu queria agradecer a participação de vocês, vou tentar
rodar aqui os comentários para tentar recuperar, para agradecer um superchat que eu vi que chegou e eu falei e esqueci de agradecer, mas está aqui. Muito obrigado, Marcos César Kossoski, pelo superchat. Ele fala: Léo, precisamos promover o canal para ativar a função de membros. Logo assim, você conseguirá se planejar e melhorar ainda mais as lives. Muito obrigado, Marcos. A função de membro, me parece que ela aparece a partir de 100 mil inscritos. E é por isso que eu peço para vocês, quem puder me ajudar, convidando pessoas para se inscreverem no canal Leonardo Stoppa aqui no YouTube. Se você estiver assistindo do Facebook, eu te peço de coração, venha participar com a gente no YouTube. E assine o canal Leonardo Stoppa aqui no YouTube. Se você puder convidar amigos para participarem da transmissão e para assinarem o canal Leonardo Stoppa aqui no YouTube, eu não entendo, com toda sinceridade, por que o YouTube cria esses tipos de filtros, né? Mais ou menos assim, se você é minoria, se você não tem 100 mil inscritos, você não pode ter a verificação, você não fica em destaque, você não pode ter patrocínio e você não pode receber membros. É uma forma, talvez, de querer dizer que as coisas são como são só para os grandes, mas eu conto com vocês no sentido de me ajudar a crescer o canal para eu chegar nos 100 mil inscritos e conseguir ter esses recursos. Então, muito obrigado, Marcos, pelo superchat. Quando eu agradeço o superchat, eu aproveito para convidar as pessoas que estão assistindo no Face para virem participar aqui no YouTube. Eu acabei de fazer, mas para manter o costume, eu gostaria de convidar você que está no Face para vir participar com a gente aqui no YouTube. E deixa eu ver se eu consigo o controle. Depois que eu mudei a tecnologia aqui, eu confesso que o controle ainda está um pouco complicado, né? E eu trago aqui algumas notícias que estão em destaque hoje na página Brasil 247. Lembrando que o Brasil 247 não é só a TV Brasil 247. O Brasil 247 tem também a página na internet, que é um dos canais de esquerda com maior número de acessos na internet, e tem uma vantagem muito grande, exatamente por ser um canal exclusivamente de internet. Ele é super atual, então as coisas acontecem no minuto que as coisas acontecem, elas são atualizadas no Brasil 247 sem aquela manipulação de informações que a Rede Globo normalmente faz, né, de querer proteger tucano e ferrar de todas as formas aqueles que são contra os tucanos. A Rede Globo faz um trabalho ambiental fantástico. E eu queria, inclusive, chamar a atenção das pessoas que querem fazer esse trabalho de desmanifestoxização a conhecerem a página do Brasil 247, que é exatamente onde vocês podem buscar fundamentos para desmanifestoxiar as pessoas. E no canal Leonardo Stoppa tem muitos vídeos teóricos que explicam detalhes relacionados à economia, detalhes relacionados à política, e esses vídeos estão organizados no YouTube. Então, se você está assistindo no Face, é muito importante que você se inscreva no YouTube para conhecer o trabalho que está organizado no canal Leonardo Stoppa no YouTube. Então, muito obrigado à participação de todos vocês. E eu vou comentar aqui, gente, essa matéria que eu acho que é muito importante, que pessoas tenham coragem de enfrentar o popstar da Rede Globo, Sérgio Moro. Juristas pela Democracia protocolam representação criminal contra Moro. A Associação de Juristas pela Democracia, que reúne os principais juristas do Brasil, protocolou nessa noite um pedido de investigação criminal contra Sérgio Moro, pela forma como ele atuou no dia 8 de julho, quando, mesmo de férias, entrou em contato com a Polícia Federal para pressionar autoridades a descumprir a ordem judicial do desembargador do TRF4, Rogério Favretto, que, no pleno gozo de seus direitos, determinou a liberdade do ex-presidente Lula. Toda vez que a gente fala sobre os episódios de domingo, as pessoas que são normalmente alienadas pela Rede Globo, as pessoas que seguem o MBL, elas costumam querer fazer a ligação que a Rede Globo fez. Que a Rede Globo fez no momento em que o Sérgio Moro cometeu uma das maiores aberrações jurídicas da história do judiciário do mundo inteiro. No lugar da Rede Globo mencionar o erro do Sérgio Moro, a Rede Globo ficou tentando focar nos motivos que levaram o Favretto a dar o habeas corpus ao Lula. E o motivo, segundo a Rede Globo, é exatamente o Favretto ter sido indicado pelo PT para ser desembargador. Eu fiz um comentário naquela época, e eu não sei se vocês conhecem uma coisa que chama Quinto Constitucional,
que é muito pertinente para vocês entenderem a importância da indicação política de juízes do Supremo. Gente, vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma realidade hoje em que quase todos, para não falar todos, porque existem exceções, mas quase todos juízes e procuradores dentro do Brasil vêm de família rica. São pessoas que cresceram, né, em apartamentos de luxo, com o todinho de ornitorrinco chegando na caminha de manhã, daí o cara vai para a faculdade, vai para o cursinho, volta para casa. São pessoas que nunca, absolutamente nunca sentiram cheiro de pobre, porque até a empregada da casa deles era obrigada a usar um perfume francês para não incomodar o garotinho que estava se preparando para concurso. Aí quando o cara passa para juiz, ou passa para procurador, ou mesmo seja lá qual for a função, né, procurador federal, no caso da instância federal, promotor de justiça no caso da instância estadual, quando o cara passa para um concurso desse, ele começa a julgar coisas bizarras como o seu Zé, que para não deixar a família morrer de fome, entrou dentro do supermercado e roubou um pacote de biscoito. Aí o cara pensa, como isso é absurdo, esse cara tem que ser exterminado, pena que o Brasil não tem pena de morte, porque esse cara entrou no supermercado para roubar um pacote de biscoito, é muita pouca vergonha, a polícia foi acionada por causa de um cara que roubou um pacote de biscoito. Essa é normalmente a forma de um playboy pensar a respeito do drama do seu Zé, que entrou no supermercado para roubar um pacote de biscoito. Já uma pessoa que teve contato com o pobre, ou seja, uma pessoa que veio de uma realidade política, ela pensa um pouco diferente. Olha, o seu Zé, o bicho pegou tanto para ele que para salvar a família, ele teve que entrar no supermercado e roubar a comida. Eu tô falando isso com vocês porque a tendência natural para tentar desmoralizar a indicação política de juízes de tribunais superiores, que são desembargadores e ministros, a tendência natural de agora é querer dizer que não, todos os juízes precisam vir do concurso público. Querer dizer que todos os juízes precisam vir do concurso público é a mesma coisa que querer dizer que todos os juízes precisam ser classe média e classe alta. Ou seja, não teremos no poder judiciário, sob hipótese alguma representação de pessoas que conhecem as camadas mais pobres. Então, essa forma de tentar desvalorizar o Favretto foi a forma mais utilizada pela Rede Globo, obviamente a forma mais utilizada pelo MBL, para tentar esconder que quem que na verdade errou naquele dia não foi o Favretto. Isso porque existe uma coisa no Poder Judiciário que chama-se livre convencimento motivado. O que significa que o juiz decide, desde que cumprindo a lei, ele decide como ele quer. O que significa que se o Favretto quiser dar a liberdade para o Lula, ele está exercendo o cargo de juiz plantonista, no caso desembargador em plantão, que ele dê a liberdade para o Lula. Significa que essa liberdade é definitiva? Não, ela pode ser revogada. Mas a forma como a coisa aconteceu foi muito bizarra. Isso por quê? No momento que ele deu a liberdade para o Lula, a gente teve o juiz Sérgio Moro esperneando e abrindo mão das férias para ligar e pressionar a Polícia Federal para manter o Lula preso. A gente teve o Gebran esperneando para pressionar, para manter o Lula preso. A gente teve a Raquel Dodge esperneando para manter o Lula preso. E no final das contas a gente teve o Thompson, que é o presidente do tribunal, também esperneando. De todas essas pessoas, apenas uma estava correta de acordo com a lei brasileira, que é o Favretto, porque no momento em que o desembargador é o plantonista, é ele que responde pelo Poder Judiciário. Olha, gente, não interessa se ele foi do PT, não interessa se ele foi super saiyajin, não interessa se ele come mortadela, não interessa nada disso. O que interessa é o seguinte, naquele dia ele era plantonista do Poder Judiciário e, sob hipótese alguma, a palavra dele podia ser desobedecida, como foi. Só que essas pessoas cometeram crimes. De todas elas, a única que vai levar ferro verdadeiramente é o mais fraco, que é o diretor da Polícia Federal, que inclusive já está tentando empurrar a culpa para um monte de gente, mas como um homem esperto que é, ele sabe que a corda arrebenta para o lado mais fraco. E o PT e tantas pessoas no Brasil querem uma resposta sobre esse caso. É muito interessante que os juristas entrem em processo contra o Moro, mas quem julga juiz é juiz. O que significa que eu não tenho a mínima esperança que o Moro seja condenado.
quem julga juiz é juiz. E o Moro foi promovido a super juiz pela Rede Globo. Mas a atitude dos juristas é muito interessante. É uma atitude fantástica de tentar chamar a atenção das pessoas de que o Moro não é esse anjinho que as pessoas estão falando. O Moro é uma pessoa que tem interesses pessoais. O Moro é uma pessoa que está constantemente tirando fotos aí com o PSDB. Ou seja, o Moro não é como a musiquinha O Brasil Apoia Sérgio Moro, que é uma musiquinha ridícula que fala que ele é justo, honesto, um juiz imparcial. O que eu acho mais engraçado nessa música é falar um juiz imparcial, sendo que a condição para exercer o cargo de juiz é ser imparcial. Então, não faz sentido nenhum você querer frisar que é um juiz imparcial. Mas, de bizarrices em bizarrices, o Brasil vai descendo a ladeira. Eu queria agradecer Ivaldo Jerônimo pelo superchat. Muito obrigado, Ivaldo. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Superchat é o fôlego dos canais. E quando eu ganho o superchat, eu gosto de agradecer muito a audiência nossa que está crescendo. São agora 1.673 pessoas pelo YouTube do Brasil 247, mais 685 pessoas pelo YouTube Leonardo Estopa. Eu não consigo acompanhar todos os canais do Facebook, mas é muito importante lembrar que estamos transmitindo simultaneamente pelo canal Leonardo Estopa, pelo canal Dilma Resistente e pelo canal Brasil 247 no Facebook, mas eu sempre convido vocês, por favor, compartilhem. E eu gostaria de lembrar vocês que com um gesto de amizade, de ajuda, vocês conseguem multiplicar o alcance dessa transmissão. Basta você colocar o link dessa transmissão no WhatsApp e jogar nos grupos. Isso vai fazer o canal crescer muito. Isso vai fazer o alcance aumentar demais. Então, se você puder compartilhar essa transmissão também no WhatsApp, obviamente se você estiver assistindo pelo Facebook, se puder convidar amigos para participarem, depois que você convidar os amigos para participarem pelo Facebook, se você puder vir para o YouTube, eu agradeço de coração e gostaria de lembrar você que ainda não se inscreveu no canal Leonardo Estopa, que se inscreva, por favor, e se você ainda não curtiu essa publicação, é muito importante que você curta essa publicação. Curtindo a publicação vai para os trends e a gente consegue aumentar o alcance. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer. Chegaram os superchats aqui que eu vou ter que voltar aqui para conseguir ler todos. Mas eu tenho aqui do Marcos César Kossoski que fala: Léo, abra um MEI, microempreendedor individual criado pelo Lula. Aí você vai ter um CNPJ. É gratuito, custa somente R$ 32 por mês e você vai poder abrir conta PJ e ganha mais credibilidade no YouTube. Muito obrigado, Marcos César Kossoski, até por dar essa ideia que você me deu a oportunidade de falar sobre esse assunto. O pessoal que fica perguntando como que pode ajudar, já tem uma conta do meu MEI, é exatamente a conta que está em nome Leonardo Michel Rocha Estopa e tem um CNPJ embaixo. É uma conta do Banco do Brasil e é exatamente o que o Marcos César falou. É uma conta do meu microempreendedor individual, que vocês podem fazer doação de qualquer valor, qualquer coisa sempre ajuda. Faz uma transferência para o Banco do Brasil, mas tem também nas descrições uma conta da Jennifer, que é no Itaú. A Jennifer é minha esposa, então se alguém tiver Itaú, pode fazer uma transferência para ela. E tem também uma conta minha do Sicoob, que eu gosto mais de cooperativa, apesar de que eu abri no Banco do Brasil, porque é mais fácil. Então, se vocês puderem ajudar, obviamente, eu vou agradecer muito, mas não se preocupem se vocês não puderem ajudar com doação. Compartilhando, vocês ajudam. Convidando amigos, vocês ajudam. Existem várias formas de ajudar a causa a crescer. Obviamente, a ajuda financeira faz o canal sobreviver. As despesas são altíssimas, principalmente agora que eu tive que me mudar, comprar mais equipamentos, tive que montar um estúdio às pressas. E nessa brincadeira a gente tem que montar o estúdio, pendurar cheque, pendurar conta para todo lado, porque sair do ar é muito pior. Então, muito obrigado, Marcos, pela oportunidade de eu falar sobre esse assunto. Queria agradecer a Josi Negreiros pelo superchat. Queria agradecer também Emerson Almeida pelo superchat. Ele fala: a Lava Jato é a maior fraude processual da justiça brasileira. Cana para todos os envolvidos, de procuradores a presidente de tribunal. Avisem para Lula deixar a cama de Moro arrumada quando sair. Olha, interessante. Deixar a cama de Moro arrumada quando sair. Olha, Emerson, eu tenho uma opinião que se o Brasil continua entrando nessa situação aí de destruição do patrimônio nacional, tudo isso que está acontecendo, eu tenho para mim que a coisa vai ser até pior. Eu acho
que a gente pode chegar a um ponto aí de ter, inclusive, revolução. E se a gente tiver revolução, muitas pessoas, né, que em processo revolucionário, a revolta, a explosão de revolta é muito grande, então eu acho que muitas pessoas não terão a oportunidade de ocupar celas. E eu luto exatamente para que isso não aconteça. Eu tento falar com as pessoas, olha, vamos trazer de volta a democracia antes que a situação fique bem pior e uma revolução traga uma ditadura, ainda que seja uma ditadura de esquerda. Se a gente tem uma revolução, ainda assim é uma ditadura. Muito obrigado, Glória Levagnoli, pelo superchat. Ela fala: gratidão, Léo, pela clareza de suas explanações. Muito obrigado mesmo, Glória Lavagnoli. Muito obrigado mais uma vez, Emerson. Eu estou tentando achar aqui, quando parece que o superchat verde ele não gruda lá em cima, então eu vou rodar rapidinho aqui para ver se passou mais algum, para evitar de eu esquecer de falar dos superchats. Mas muito obrigado vocês pelas participações e muito obrigado pela ajuda, né, que é muito importante agradecer e muito importante lembrar que vocês ajudam bastante também compartilhando. Então, se alguém puder ajudar no compartilhamento, eu agradeço muito. Eu trouxe algumas notícias aqui para comentar com vocês hoje, né, que tem algumas notícias que estão bombando. É muito importante a gente lembrar que amanhã vai acontecer o cadastramento do Lula, né? E hoje em Brasília já está cheia. E essa movimentação dentro de Brasília ela é muito importante, e a opinião que eu tenho é que essa movimentação não vai mudar em nada a cabeça de ministros. Os ministros são submissos ao poder aí do capital, a quem está pressionando para manter o Lula preso. E tem mais, gente. Se a gente parar para pensar, a gente percebe rapidinho que a intenção de muitos ministros hoje já está fugir da cadeia. Porque o que aconteceu na realidade foi o seguinte: várias pessoas... tentando ver como que eu faço para ver os comentários aqui do Brasil 247, eu não sei por que eu não estou conseguindo ver, mas enfim, várias pessoas hoje, elas estão, se alguém estiver comentando no Brasil 247, me desculpem porque eu estou tentando achar os comentários aqui e não consigo ver, mas olha, várias pessoas hoje, elas estão morrendo de medo do Lula voltar para a presidência, porque queira ou não queira, no momento em que o Temer tomou o poder, o PSDB tomou o poder da Polícia Federal. É mais ou menos assim, no momento em que o Temer entrou como presidente, ainda que golpista, eles têm os ministérios, e porque eles têm os ministérios, eles conseguem controlar a Polícia Federal. Aí não precisa nem explicar mais, né? Os juízes e promotores e procuradores que estariam envolvidos em crimes, eles não vão ser investigados, porque eles controlam a Polícia Federal agora. Uma outra coisa é o seguinte: existe uma probabilidade muito grande de desembargadores, ministros do Supremo, essas pessoas terem recebido grana e elas estarem sendo chantageadas pelo Ministério Público. É mais ou menos assim: olha, vocês julgam sempre de acordo com o que eu, Ministério Público, mandar, porque senão nós vamos ter que colocar aí a público as delações que envolvem vocês. Então, hoje pode ser que o Poder Judiciário esteja trabalhando pro Ministério Público chantageado. No momento em que o Lula toma a presidência, eles perdem o controle sobre a Polícia Federal. Então hoje, manter Lula preso pode ser uma questão de sobrevivência dessas pessoas no poder. Tem ministro do Supremo, tem desembargador e tem juiz que está lutando para que o Lula continue preso, para que eles não tenham que enfrentar a cadeia, para que a Polícia Federal não tenha a oportunidade de investigá-los. Então a gente precisa levar tudo isso, né? A gente precisa levar tudo isso em conta quando a gente pensa nessa questão do que pode estar acontecendo, o que pode estar acontecendo com esses ministros do Supremo. Olha que interessante. É muito importante também a gente lembrar que as coisas têm acontecido no Brasil de uma forma muito estranha. Assim que as coisas acontecem contra o PT, assim que elas são utilizadas contra o PT, imediatamente elas tornam-se inválidas. Queria agradecer Júlio César, canal Empreendedor Top Digital, que mandou um superchat. Léo, essas representações têm alguma repercussão? Eu não entendi quais representações, se seria a representação contra o Moro. Se for a representação contra o Moro, a repercussão que ela tem é chamar a atenção para o fato do Moro ter cometido um crime.
E vai ficando cada vez mais difícil para o Conselho Nacional de Justiça continuar protegendo o Sérgio Moro. Toda hora tem uma medida disciplinar, um processo criminal, toda hora tem alguma coisa e o Moro sempre fica ileso só porque é amigo da Rede Globo. É muito estranho. Eu estava falando com vocês sobre o fato de que assim que as coisas são utilizadas contra o PT, elas tornam-se inválidas. Vocês perceberam que as pedaladas fiscais deixaram de ser crime um dia depois do impeachment. Parece brincadeira. Eu fico impressionado como o pobre de direita, como o Coxinha tem coragem de dizer que o impeachment foi um impeachment sério, se um dia após o impeachment as pedaladas fiscais deixaram de ser crime. O Congresso admitiu as pedaladas fiscais e pedaladas da forma, assim, as pedaladas com quantos pedais o Temer quiser. E o único governante do Brasil, olha, pedaladas fiscais, se fosse crime, se aplicaria a prefeitos, governadores e presidente. O único governante do Brasil que foi afastado por pedaladas fiscais foi a Dilma. E um dia depois do afastamento definitivo, pedaladas fiscais deixaram de ser crime. Agora, olha que interessante, o Poder Judiciário, que usou e abusou de delações para tirar a moral do PT, para fazer campanha para o PSDB e para colocar pessoas da esquerda na cadeia, agora o Poder Judiciário fala: denúncias baseadas apenas em delações devem ser rejeitadas. Decide o STF. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nessa terça-feira, 14, por 3 votos a 1, que uma denúncia baseada apenas em delação premiada não pode ser recebida. Não pode ser recebida significa o seguinte, gente. Normalmente o órgão que faz o espetáculo é o Ministério Público. O Ministério Público nunca responde pelos próprios atos. Vou explicar para vocês o que significa ser membro do Ministério Público contando uma historinha boba. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que você é vizinho de um promotor ou de um procurador. Você é vizinho de um promotor ou procurador. E um certo dia você está lá olhando para o nada na janela da sua casa e esse promotor ou procurador acha que você está olhando para a esposa dele, fica muito puto, morto de ciúmes e por algum motivo a esposa dele olha para você e o que eu estou falando se aplica ao contrário também, tá, gente? Pode ser uma promotora ou procuradora e uma menina qualquer tá olhando lá para o marido dela. Então, não sejamos binários nesse sentido. Aí, por motivo de ciúme, esse promotor ou procurador quer te prejudicar. Aí esse cara vai lá e apresenta uma denúncia no Poder Judiciário contra você. Seja lá o que for a denúncia, o cara cria uma denúncia e apresenta essa denúncia. Beleza. Se o juiz aceitar essa denúncia, você começa a ser processado. O que significa que se o juiz aceitar essa denúncia, o procurador ou promotor que recebe o nosso dinheiro vai estar usando o Poder Judiciário e vai estar usando o cargo dele para perseguir um problema pessoal. E nada acontece com ele. Porque a gente não tem aquela lei do crime de responsabilidade, dos atos abusivos, né? Um promotor ou procurador, ele pode ficar simplesmente oferecendo denúncias e se o juiz aceita aquela denúncia, vai andando, a pessoa é prejudicada, a pessoa tem que pagar advogado, a pessoa continua sendo processada e olha, eu vou te falar, o cara gasta dinheiro, por mais que a coisa seja sem a mínima condição de prosperar na justiça, se o juiz aceitou, ele aceitou a denúncia, mesmo que não tenha os pressupostos mínimos de autoria, como eles falam. O que o STF decidiu? Gente, não é assim não. O disse-me disse, que é o tal da delação premiada, sem fundamentação, sem uma prova concreta, não pode ser suficiente para iniciar um processo contra uma pessoa. Quando o Poder Judiciário inicia o processo contra uma pessoa, o Poder Judiciário começa a torrar o dinheiro de investimento no Poder Judiciário, investimento no Ministério Público. Essa pessoa começa a torrar tudo que tem com o advogado para se defender. E esse foi o modo utilizado pelo PSDB para destruir o partido oposto. Foi uma perseguição política. Olha, vamos meter denúncia em cima desse pessoal. Aí passa depois de 2-3 anos, né? 4 anos de perseguição política, de desmoralização, igual aconteceu com a Glaze, para chegar no STF, a denúncia está errada. Ou seja,
O Ministério Público fez uma denúncia errada para gerar publicidade na Rede Globo para o PSDB, para gerar espetáculo midiático, e na hora que chega nas mãos do STF, você fala comigo que o Ministério Público, que são as pessoas mais qualificadas em direito no Brasil, eles erraram na hora de fazer a denúncia? Eles não erraram, gente. Eles criaram uma denúncia que gera comoção popular, que é a denúncia por corrupção, exatamente para gerar matéria na Globo. Nós, brasileiros, estamos pagando instituições como o Poder Judiciário e o Poder Judiciário e o Ministério Público para fazer campanha política para o PSDB. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, essa decisão ela é muito importante. É muito importante lembrar que o Lula foi condenado pelo disse-me-disse. Ninguém conseguiu apresentar uma prova. As provas utilizadas foram todas a tal da teoria do domínio do fato, que é o disse-me-disse. O cara que foi candidato a vereador por um partido inimigo do ex-presidente Lula, que foi, digamos que, importante na condenação do Lula, é tudo muito estranho. É só movimentação política. É só palhaçada. E, infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente, a gente tem que admitir que a gente está indo para uma direção bizarra, mas uma coisa que, infelizmente, né, toda vez que a gente tem uma decisão um pouco favorável à democracia, é porque parece que essa decisão, na verdade, não foi favorável à democracia. Essa decisão parece que foi favorável ao PSDB, que é mais ou menos assim. No momento que as pedaladas fiscais eram crime, a Dilma foi retirada. De uma hora para outra, as pedaladas fiscais deixaram de ser crime. Aí o Temer pode pedalar. No momento em que delações premiadas eram suficientes para botar na cadeia, prenderam o Lula. Agora que é possível prender o Aécio, não se iludam, é só um hipotético, o Aécio não vai ser preso, Temer não vai ser preso, o Alckmin corre em segredo de justiça, mas vamos imaginar que fosse o momento de começar a prender os tucanos, aí não vale mais. Pedalada, delação premiada não pode. Wagner da Costa Araújo fala: Estopa, não retirei minha inscrição e nem pretendo, mas o Lula deveria receber o apoio de todos os partidos considerados progressistas, inclusive do Ciro. Lula é a maior representação da resistência desse momento histórico. Wagner, só para contextualizar, gente, o Wagner, ele não gosta quando eu faço qualquer tipo de proteção ao Ciro. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: não é que o Ciro esteja fazendo as coisas mais certas do mundo. Eu acho que o Ciro está sendo muito egoísta, a gente precisa admitir isso. Tem até um comentário estranho do Ciro falando que impor a candidatura do Lula é uma fraude do PT, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o Ciro está lutando para defender a vontade dele de ser presidente. Mas o que eu chamo a atenção, Wagner, é o seguinte: vamos esquecer Ciro, vamos esquecer Bolsonaro, vamos esquecer Daciolo. Vamos concentrar naquele que fez o golpe acontecer, vamos concentrar naquele que realmente tem poder financeiro para comprar votos para todo lado, que é o Alckmin. No momento que a gente fica preocupado com Ciro, com Bolsonaro, com Daciolo, a gente não percebe que o Alckmin já está comprando pastores evangélicos, que o Alckmin já está fazendo toda uma arquitetação de mentira para iludir as pessoas. O Alckmin tem as emissoras de televisão. Então, olha, a campanha a favor do Lula, por exemplo, vai ter um tempo de televisão. Tá uma disputa danada pelo tempo de televisão. O Alckmin já tem o tempo de televisão mesmo antes de ser candidato, que as emissoras de televisão trabalham para ele. O que eu chamo a atenção é que talvez estejamos preocupados com um cara que não é, assim, o grande inimigo da esquerda. Precisamos admitir que o egoísmo do Ciro faz o Ciro, às vezes, falar bobeira, atacar o Lula. Parece que hoje ele falou que a candidatura do Lula é uma fraude do PT. Tudo isso, eu acho que não são coisas legais para o Ciro falar. Mas o que eu penso é o seguinte: será que vale a pena, no momento que poderíamos estar concentrados em desmanifestochear pessoas? Pensa o seguinte: o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: imagine que você tem 2 horas de dedicação à militância por dia. Durante essas 2 horas você poderia estar desmanifestocheando uma pessoa. Hoje, no início desse programa, eu contei a história do bate-papo que eu tive com um senhorzinho super alienado nesse final de semana, que não sabe do caso Tacla Duran, que não sabe que o Alckmin está respondendo processos em segredo de justiça, não sabe dos 120 e poucos milhões do Paulo Preto, não sabe dos 23 milhões do Serra. Conversei com esse senhorzinho nesse final de semana. No momento em que você está preocupado em falar mal do Ciro Gomes,
entre nós que estamos decididos a votar no Lula, você poderia estar desmanifestocheando uma pessoa que acha que o Sérgio Moro é justo, honesto, juiz imparcial. Você poderia estar dedicando o seu tempo para convencer senhorzinhos como esse que eu conheci no final de semana, que mídia não é só a Rede Globo, tem informações que a Rede Globo não quer passar. Então é isso que eu chamo a atenção. Não percam tempo. Por exemplo, para mostrar para o povo que o Daciolo não é boa opção. Quem vota no Lula não vota no Bolsonaro. Quem vota no Lula não vota no Alckmin. Quem vota no Lula não vota, por exemplo, no Daciolo. Mas o que é mais importante? O Alckmin, ele vai conseguir votos e vai conseguir chegar no segundo turno, por exemplo, com o Haddad. Com o Lula ele perde no primeiro turno. Imagine que o Lula realmente seja impedido e o Alckmin chega em segundo turno com o Haddad. O Alckmin tem toda a estrutura financeira. No segundo turno, vão juntar Alckmin, Daciolo, Bolsonaro, Marina Silva vai estar do lado do Alckmin, lembrem-se, ela esteve do lado do Aécio, o que significa que a Marina Silva é PSDB. E no segundo turno, por mais que a gente tenha que admitir que no primeiro turno, esse racha entre o Ciro e o PT está colocando o Ciro como o homem abominável para muitos petistas, no segundo turno a tendência natural é que o Ciro esteja com Lula e que essa turma esteja com o Alckmin. Então, vamos prestar atenção numa possibilidade de a gente definir as eleições no primeiro turno como contando para os manifestoches a verdade sobre o golpe, contando para os manifestoches a verdade sobre por que o Brasil está numa crise econômica. Atacar Ciro, atacar as pessoas que estão aí, digamos que insignificantes para a nossa causa, é perder tempo. É isso que eu chamo a atenção. Eu não entro nessa onda de ficar criticando as atitudes do Ciro. Por exemplo, hoje seria natural que um comunicador pró-Lula ficasse atacando o Ciro porque o Ciro falou que a campanha do Lula é uma fraude do PT. É natural, ele é concorrente do Lula nesse primeiro turno. É natural que ele tente explicar o porquê que ele não aceita ficar do lado do Lula. É feio, é claro que é feio. Como que uma pessoa é a favor da democracia e ao mesmo tempo é contra o direito do povo votar no Lula? É feio, vamos admitir que é feio. Mas quais são os motivos que levam o Ciro a fazer uma coisa dessa? Primeiro, a vontade dele de ser presidente, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é não acreditar nas instituições. Para o Ciro, o Lula vai ser registrado e vai ser inabilitado. Então ele entende que é uma fraude por causa disso. Já o PT, que é um partido muito maior que o PDT, já pensa diferente. Vamos colocar nas mãos do judiciário a responsabilidade de tirar do povo o direito de votar no Lula. O PT não pode tirar a candidatura do Lula. Quem tem que fazer isso é o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário tiver esse descaramento de impedir o Lula de ser candidato, vai ter que ter alguém lá assinando. Vai ser quem? A Carmen Lúcia? Vai ser o Toffoli? Vai ser o Gilmar Mendes? Quem que vai assinar falando que o Lula não pode ser candidato? É essa pessoa que vai ter que responder para a sociedade, e não o PT. Agora, deixa o Ciro Gomes fazer a campanha dele e deixa o Ciro Gomes falar o que ele acha que tem que falar. O mais importante nesse momento é concentrarmos em desmanifestochear as pessoas e concentrarmos no convencimento das pessoas que numa inabilitação do Lula, o Haddad representa o Lula. O Haddad não é plano B. O Haddad é um indicado pelo Lula para representá-lo se o Poder Judiciário fizer essa lambança de tirar do povo o direito de votar no Lula. Então, é isso que eu tento falar, tá, Wagner? Muito obrigado pela participação sua aqui. Eu tento falar o seguinte: um segundo perdido criticando o Ciro Gomes é um segundo perdido que a gente poderia estar desmanifestocheando, que a gente poderia estar mostrando a verdade a respeito do Alckmin, falando com pessoas que acham que o Alckmin é a solução, que eles acham isso exatamente porque a Globo nunca fala do Alckmin, levando para essas pessoas que querem votar no Alckmin a verdade a respeito do Alckmin, que não é, obviamente, exibida nos canais de televisão. Então, preocupe em falar com os manifestoches sobre a verdade do PSDB. E não ficar perdendo tempo atacando o Ciro. O Ciro será aliado no segundo turno. Assim como se o Ciro passar para o segundo turno, o PT será aliado do Ciro no segundo turno. Não imagine que num segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, o PT vai se aliar ao Bolsonaro. Não faz sentido ético nenhum. Então vamos pensar nesse ponto. Isso que eu acho importante agora. Muito obrigado. Wagner da Costa traz mais uma vez um comentário. O problema é não dividir os votos do Lula e reunir em torno dele, que tem condições de ganhar dos golpistas. É essa a minha estratégia. É por isso que eu falo, Wagner, olha,
Todas as vezes que as pessoas falam comigo, olha, mas você não gosta do Ciro? Eu acho que agora é o Ciro. Eu falo, olha, eu acho que ainda não é o Ciro. Por que eu acho isso? Por causa das pesquisas. Se o Ciro estivesse na frente do Lula nas pesquisas, eu estaria cobrando das pessoas de pressionarem o Lula para apoiar o Ciro e não o contrário. Mas o que o povo quer, e as pesquisas mostram, é o Lula. Como o povo quer o Lula, eu, Leonardo Estopa, tendo a trabalhar em cima da defesa da campanha do Lula. Se fosse o contrário, se o Ciro tivesse com 65% dos votos válidos, eu não estaria, obviamente, achando que é estratégico ter o maior apoio possível para o Lula se o Ciro estivesse na frente, mas não é o caso. Então, vamos concentrar na eleição do Lula, vamos concentrar no convencimento das pessoas de que se o Lula for inabilitado, o Haddad não é o plano B, o Haddad é seu representante, foi o próprio Lula que escolheu isso, para a gente resolver esse problema no primeiro turno. Isso é que é o mais importante. E não vamos perder o tempo criticando Ciro Gomes, criticando Daciolo, criticando Bolsonaro. Quem vota no Bolsonaro não vota no Lula. Não perca seu tempo com o eleitor do Bolsonaro, deixa o eleitor do Bolsonaro para lá. Quem vota no Daciolo está procurando uma alternativa porque não viu o Lula como opção. Não perca tempo com esse cara. Ciro Gomes, deixa ele fazer a campanha dele, ele vai dividir os votos da esquerda? Vai. Mas não é inteligente você atacar o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes tem uma ideologia muito próxima daquilo que a gente precisa. Deixa ele fazer a campanha dele. As próprias bobeiras que ele fala podem ser suficientes para ele perder voto, mas nós atacarmos o Ciro Gomes não é inteligente. O que precisamos fazer? Orientar as pessoas que acham que o Alckmin é a solução, que o Alckmin só não está borrado na consciência das pessoas porque a Globo protege o Alckmin. Se a gente fizer desse trabalho, se a gente fizer isso, pronto, resolveu o problema. Aí tem a galera falando aqui, Nalves Alves, deve ser muito difícil. Nalves Alves, ele fala, deixa o eleitor do Bolsonaro pra lá. Eu acho isso, tá, Nalves? Olha, é mais ou menos assim. Se você chegar num fanático religioso, aquele cara bem fanático, porque é o seguinte, existe uma interpretação da Bíblia, né? E essa interpretação da Bíblia, ela te explica certinho como que você concilia a ciência com o que está escrito na Bíblia. E o Pentateuco, né, que são os primeiros livros da Bíblia, são livros de Moisés, onde ele fez uma narrativa inspirado por Deus a respeito da criação do mundo. Isso é a interpretação. Quando você chega naquele cara fundamentalista, aquele cara muito radical, e fala com ele, olha, você sabe que a Terra não tem 7.000 anos, né? Você sabe que a Terra é mais velha. Nós temos, por exemplo, a técnica de decaimento radioativo, que você vê, por exemplo, que tem ossos aí que tem 1 milhão de anos. Isso é cientificamente provado, porque o decaimento ele é sempre proporcional. O cara nem fala isso comigo. Eu não quero nem escutar o que você está falando. A Terra tem sim 7.000 anos porque está na Bíblia. Você fala com o cara, olha, você sabe que quando a Bíblia fala que uma pessoa viveu 900 anos, a Bíblia está utilizando 900 anos para representar uma idade natural de um ser humano. O ser humano não vive mais de 130 anos, né, gente? Então, se está escrito 900 anos lá, a gente tem que ter um discernimento daquilo. O cara fala, não, está na Bíblia. Naquela época eles viviam 900 anos. Aí eu pergunto pra você, o cara já colocou esse bloqueio na frente dele, você acha que adianta você ficar lutando com esse cara fundamentalista super radical para explicar que não, a Terra tem uma formação geológica de milhões de anos, o próprio ser humano está na Terra há 1 milhão de anos e talvez o que a Bíblia tenta mencionar de 7.000 anos, talvez seja uma coisa bem diferente, né? Que é talvez a consciência do ser humano, de sua própria existência, não sei qual que tem várias interpretações, mas quando você tenta falar isso com o cara fala que você é de Satanás e não te escuta mais. Por que eu tô falando essa comparação? Porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento de ciência e sabe que a Terra tem mais de 7.000 anos, já encontrou um fanático que brigou e falou que não, que a Terra tem 7.000 anos. É a mesma coisa. Você perdeu seu tempo tentando convencer um eleitor do Bolsonaro super radical que o Bolsonaro não é aquilo, é jogar tempo fora. Nós não precisamos de unanimidade, nós precisamos de maioria. Hoje precisamos concentrar, não é no eleitor do Bolsonaro. Esse cara está decidido a votar no Bolsonaro, deixa pra lá. Vamos concentrar em mostrar pro mundo o que é o Geraldo Alckmin. Vamos concentrar em mostrar pro resto do Brasil
o que o Alckmin significa, o que significam as propostas do Alckmin para a economia. O Alckmin quer o fim da indústria nacional, que quando ele fala que vai abrir completamente os mercados para que os produtos internacionais cheguem ao Brasil, o que ele está falando, obviamente, é que nossa indústria, que não é tão competitiva como a de fora, vai fechar. Se nossa indústria fechar, a gente vai ter desemprego. Ou seja, ele está propondo o Brasil se tornar uma Bangladesh. Ele está propondo o Brasil se tornar uma Nigéria, só que ele não fala que ele está nigeriando o Brasil. Ele fala que vai criar empregos com isso. Então, o mais importante que a gente precisa fazer hoje é desmascarar as mentiras que vêm do Alckmin e não ficar perdendo tempo aí de tentar explicar que o Ciro Gomes está errado porque falou do PT. Não, deixa o Ciro fazer a campanha dele. Não é inteligente atacar o Ciro. Vamos pescar as pessoas alienadas que estão com o Alckmin, porque a propaganda dele está muito estratégica. Ele está oferecendo tirar água de pedra, ele está oferecendo gerar empregos a partir de liberalismo econômico, ele está oferecendo gerar empregos a partir do globalismo, a partir do fim da indústria nacional. Eu não sei que tipo de emprego ele vai gerar com isso, mas ele está oferecendo isso. E o pior, tem gente acreditando. Eu queria agradecer o Jabson Mota pelo superchat. Ele fala: Léo, hoje, no Jornal Nacional, a Globo falou de um relatório que denuncia abuso sexual de padres nos Estados Unidos. Lembrei que recentemente você falou que não iria demorar para a Globo começar a bater na igreja por conta da posição do Papa em relação a Lula. Olha, a tendência natural desse momento vai ser uma chantagem, sim, sobre a Igreja Católica. No momento que a Globo começa a falar de problemas relacionados a Igreja Católica, ela está atacando toda a Igreja Católica. A mensagem é exatamente essa que você interpretou. É mais ou menos assim: temos muito poder e que vocês, sob hipótese alguma, se posicionem contra nós. Agora vai ser uma guerra de poder. A gente precisa admitir que a Igreja Católica ainda tem muito poder no mundo, mas no Brasil a gente tem muitos fundamentalistas cristãos, que infelizmente são pessoas que não têm nada a ver com Jesus Cristo, pessoas que se informam com Marcos Feliciano, Magno Malta, Silas Malafaia, pessoas que acham que não precisam mais de Deus, que os deuses são essas pessoas aí que eu falei, os Malafaias e Felicianos, não são cristãos, são malafões. E obviamente a Globo vai começar sutilmente a atacar as instituições que estão se posicionando a favor do Lula. Olha, gente, a coisa é muito séria. Para vocês terem uma ideia, se você tem um veículo de comunicação, vamos imaginar que você tem um veículo de esquerda e uma empresa decide te patrocinar. Vamos pensar que o Leonardo Estopa monta um jornal de esquerda, O Esquerdão. Aí o Esquerdão recebe aí um patrocínio de uma empresa que não é golpista. Por exemplo, a empresa Tecnologias Brasil S.A. começa a patrocinar o Esquerdão do Leonardo Estopa. Como que eles fazem para evitar que essa empresa patrocine o Esquerdão? Eles começam a criar factoides e começam a processar essa empresa, começam a destrinchar a vida dessa empresa. Dessa forma, eles estão acabando com a comunicação de esquerda. Se uma empresa patrocina a esquerda, a justiça começa a perseguir essa empresa. Tá? Assim, como que a gente faz para reverter isso? Informação. O povo tem que entender o que está acontecendo, o povo tem que entender como que nosso dinheiro está sendo utilizado para perseguir as empresas e para perseguir aqueles que querem o bem do Brasil. As nossas instituições estão sendo utilizadas para destruir o próprio Brasil. O povo precisa entender isso. E é só informação mesmo. O Fábio Bortozolo, ele fala: uma possibilidade sinistra é o judiciário deixar seguir a candidatura do Lula até ele vencer e cassar a candidatura dele após concluída a eleição, o que daria posse ao segundo colocado. Eu acho, Fábio, eu não sei, isso é uma coisa muito complexa. Eu acho que eles teriam que forçar demais a barra para fazer uma coisa dessa, porque seria praticamente impossível. Olha, eu tenho falado uma coisa que eu fico impressionado como que o debate a respeito do impedimento da candidatura do Lula, ele vai para lados bizarros. E eu fico pensando, gente, será que essas pessoas, será que eu tô errado? Será que eu penso bobeira demais? Será que as pessoas não conseguem perceber que elas estão defendendo uma causa de uma forma muito estranha? Hoje existe uma forma de defender o direito do Lula a ser candidato
com o seguinte argumento. As pessoas falam assim, olha, vários prefeitos ao redor do Brasil, vários deputados e vários vereadores foram eleitos mesmo depois de condenados em segunda instância e foram governando através de liminar, conseguiram mais liminar e foram candidataram por liminar, governaram por liminar. Isso não é certo, isso não é uma forma legal de defender o direito do Lula a ser candidato. Eu explico para vocês o porquê. Não significa que o fato de várias pessoas terem cometido um crime e não terem sido punidas, que a próxima que cometer não vai ser punida. Não é assim. Você não defende, por exemplo, o goleiro Bruno matou a Elisa. Eu nem sei se matou porque eu não vi. Mas vamos pensar. O goleiro Bruno matou a Elisa Samúdio. A defesa jamais poderia chegar e falar com o juiz a seguinte coisa. Olha, doutor, várias pessoas no Brasil mataram e não foram punidas. Como várias pessoas mataram e não foram punidas, deixa o Bruno jogar bola, não põe ele na cadeia, não. Isso não é uma forma de defender o direito do Lula a ser candidato. Falar que porque várias pessoas conseguiram burlar a lei da ficha limpa, o Lula também vai poder burlar a lei da ficha limpa. Eu acho que a forma inteligente é uma forma que qualquer pessoa dentro do Brasil consegue entender. Olha só, o que é uma lei, gente? Uma lei é quando um grupo de deputados e senadores que representam o povo brasileiro decidem determinada coisa para o povo brasileiro. Uma lei, sob hipótese alguma, pode ser contra a Constituição. Porque a gente tem no Brasil uma coisa que chama ordenamento jurídico. Lá no topo da pirâmide a gente tem a Constituição, ela manda em tudo. Então o Bolsonaro fala a coisa do seguinte, eu quero fazer uma lei de castração química. Não pode, por mais que ele queira fazer essa lei. Se todos os deputados e todos os senadores aprovarem, ainda assim essa lei tem que ser retirada, porque lá na Constituição fala que não pode ter pena cruel e degradante. Eu quero fazer uma lei, por exemplo, que pena de morte para todo mundo que cometer tal crime. Olha, pode ser que a população até queira essa lei, mas dentro da Constituição, o artigo 5º da Constituição veda qualquer coisa contra o ser humano, pena de morte não vai rolar. Só rola a pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. Então, pronto, a lei é incompatível com a Constituição, ela não pode existir, porque ela é incompatível. Por que eu estou falando isso a respeito da lei da ficha limpa? Porque é o seguinte, a lei da ficha limpa, ela tira do povo o direito de votar num determinado candidato. E isso todos os juristas sabem, os ministros do Supremo sabem, porém eles fingem que não estão vendo. A Constituição começa falando que todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, vocês acham que faz sentido? A Constituição está lá no topo, né? A Constituição é o chefão da lei. Abaixo da Constituição tem uma lei. Você acha mesmo que uma lei que está abaixo da Constituição pode gritar para a Constituição e falar a partir de hoje o povo não pode mais escolher o presidente porque ele é ficha suja? Não. Se todo poder emana do povo, a lei da ficha limpa ela é incoerente com a Constituição. Isso chama-se incoerência lógica. Você não pode criar uma lei para impedir o povo de exercer um direito que está na Constituição. Não pode. Simples assim. Então nós não vamos defender o direito do Lula a ser candidato falando que outras pessoas conseguiram burlar a lei da ficha limpa. Nós vamos defender o direito do Lula a ser candidato porque o direito do Lula a ser candidato significa o direito do povo escolher o presidente. E se todo poder emana do povo, o povo tem o direito de escolher o Lula. Pronto, simples assim. Agora, cada comunicador vem com uma teoria diferente. Ele levanta estatística. Tantos prefeitos foram eleitos, ainda que condenados em segunda instância. Claro, muitas pessoas no Brasil são condenadas e outras nem são processadas. Se a gente pega por estatística, a gente não pode chegar num juiz e falar muitas pessoas mataram e não foram presas. Deixe o meu cliente solto. Você não pode, um advogado não pode falar uma coisa dessa. Porém, qualquer pessoa que prestar atenção na Constituição vai ver que a lei da ficha limpa tira do povo o direito de votar no Lula. Se tira do povo o direito de votar no Lula, gente, vamos cair na real. Essa lei é incompatível com a Constituição. Ela não pode jamais existir no Brasil. Significa que ela tem que ser extirpada do ordenamento jurídico? Ou seja, a lei da ficha limpa tem que ser cancelada? Não. Ela só é compatível para a eleição de presidente. Porque a maioria do povo pode decidir que um cara não pode ser candidato a prefeito, porque o prefeito é minoria. Não pode ser candidato a governador, porque o Estado é uma minoria. Não pode ser candidato a deputado, a vereador e tal. Agora, ser candidato a presidente é a mesma coisa de dizer que nós estamos tirando de nós o direito
de votarmos naquela pessoa, porque quando eu falo nós, eu estou falando toda a população brasileira, porque no caso do cargo de presidente, é toda a população que vota. Se é toda a população que vota, não precisa de uma lei da ficha limpa vinda dessa população para permitir, para evitar que essa população, para impedir que essa população tenha o direito de votar. Eu vou falar mais uma vez, se é toda a população unida, né, se são todos os cidadãos brasileiros que votam para decidir quem é o próximo presidente, não tem necessidade de uma lei que vai tirar desses cidadãos o direito de escolher o próximo presidente. Então, por coerência lógica, a lei da ficha limpa não se aplica à eleição para presidente da República, e ficar tentando defender o direito do Lula, falando que alguns políticos conseguiram, é a mesma coisa de você entrar como advogado e virar para o juiz e falar: deixa o meu cliente solto porque várias pessoas mataram e não foram presas. Não tem nenhuma pertinência no aspecto jurídico. Eles podem sim, ainda que muitos políticos tenham conseguido governar, mesmo que condenados em segunda instância, ainda assim eles podem inabilitar o Lula, porque significa que para o Lula as coisas acontecem mais rápido. Uma liminar demora muito mais para cair quando é um governo do PSDB, mas quando é um governo do PT, se a liminar é favorável, ela nem é obedecida. Basta lembrar do domingo que o Lula teve a liminar para ele poder, né, sair da cadeia, e nem obedecida a liminar foi. Então, aqui os vários comentários aqui, né? Valdemir Direito, mais de 1000 assistindo e só 80 likes. Vamos lá, pessoal, vamos dar like. Isso mesmo, gente, muito importante. É muito importante vocês que estão assistindo essa transmissão, que curtam essa transmissão, porque curtindo a transmissão ela vai subir no YouTube e mais pessoas conseguem encontrar essa transmissão. Se você tiver assistindo e ainda não for inscrito, eu vou te pedir, por favor, que se inscreva no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Se você for inscrito no canal Leonardo Estopa, mas não for inscrito no canal Brasil 247, eu vou te pedir para se inscrever no canal Brasil 247, e vou te pedir também para convidar amigos para a gente conseguir crescer o alcance dessa publicação. Isso é muito importante, porque crescendo o alcance da publicação, a gente consegue, obviamente, levar essa mensagem para mais pessoas. Deixa eu ver como que estão os comentários aqui. O Ibatman, deixa eu ver, Ibatman, deve ser, aquele I ali, deve ser um I da Apple, né? Deve ser Ibatman too hard. Ibatman too hard. Então, pronto. O sistema está contra o PT, Lula candidato não vai rolar, e se depender do povo, ele não sai da cadeia. Eu tô aí para concordar com você, tá? O sistema vai sim inabilitar o Lula. É muito importante que as pessoas não se iludam achando que vai ter uma saída institucional e que na última hora vai aparecer um super-ministro do bem que vai deixar o Lula ser candidato. Não se iludam sobre hipótese alguma. E, pelo que parece, o levante popular não vai acontecer. É muito importante a gente ver o tamanho das movimentações de amanhã, porque a opinião que eu tenho é que a movimentação de amanhã pode ser um catalisador. Tem muita gente que é pró-Lula, mas fica com medo de se manifestar. Quando vê a movimentação de amanhã, se a movimentação for uma movimentação gigante, as pessoas podem começar a criar coragem para apoiar o Lula. Eu, particularmente, eu falo que eu tive o orgulho de estar do lado certo, de estar do lado do Brasil desde o início do golpe. Naquele momento em que todos gritavam fora Dilma, fora PT, porque se o PT sair o mundo vai melhorar, eu tive o prazer de estar do lado do bem e eu gritei que era golpe, mesmo antes do impeachment realmente acontecer. Então tem vídeos meus de mais de 2 anos atrás de eu falando o motivo é o pré-sal, isso vai acontecer, e hoje eu digo que eu tenho mais credibilidade, exatamente que eu comecei a falar sobre isso desde o início. Muito obrigado, Carla Fernandes, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Pessoal, se alguém deu superchat no Brasil 247, eu gostaria de agradecer de coração e gostaria de dizer que eu não sei por que motivo eu não estou conseguindo ver os comentários aqui no Brasil 247. Eu sei que temos, olha, começaram a abrir de novo, abriram os comentários. Agora eu estou conseguindo ver os comentários subindo. Então, muito obrigado. Quando eu agradeço,
Superchat eu gosto, né, de lembrar que o Superchat é importante para o crescimento dos canais, mas também importante para o crescimento dos canais é você convidar amigos para se inscreverem. Se você estiver assistindo e não for inscrito, por favor, se inscreva. E se você estiver assistindo pelo Facebook, eu convido de coração que você venha assistir com a gente aqui no YouTube. Essa live, ela acontecia antes às 10h30 da noite, porque em São Paulo era mais difícil para mim conseguir colocar as coisas todas no lugar para transmitir antes das 10h30. Agora eu pretendo começar às 10 da noite, o que significa que pessoas que antes tinham dificuldade por causa do horário, agora podem participar com a gente. Então, mais uma vez, Carla, muito obrigado pelo Superchat. E eu vou trazer para vocês aqui, eu tava falando a respeito dessa questão do dia D, né, que é o dia de registrar a candidatura do Lula. E eu chamo a atenção para o fato desse registro de candidatura não ser um registro de candidatura. Eu não estou iludido que esse registro de candidatura vai prosperar e que o Lula não vai ser inabilitado. Eu acho que o evento de amanhã é um evento simbólico porque é o início de um levante popular. Se o evento de amanhã for utilizado como catalisador para mais eventos, pode ser que a gente tenha uma reação em cadeia e que as pessoas realmente comecem a apoiar o Lula, pessoas que são declaradamente pró-Lula, mas que não estão apoiando o Lula porque às vezes têm vergonha, às vezes estão sendo oprimidas pelos robôs de internet, ou às vezes porque tem um aecista louco, né, na família que não aceita de forma alguma o fato de ter sido enganado e agora normalmente o aecista louco virou eleitor do Bolsonaro. Na minha cidade, que é Ponte Nova, tem um grupo de pessoas que antes estavam lá com a fotinha do Aécio, né, a fotinha com aquela tarjinha Aécio 45, de uma hora para outra elas viraram eleitores do Bolsonaro. Então, o aecista louco que virou eleitor do Bolsonaro fica na família pressionando todo mundo e a tendência é que as pessoas tenham vergonha até de falar de política para não ter que lidar com o escândalo do aecista louco. Mas é muito importante que vocês não se intimidem. Eu acho que esse movimento vai tirar muitas pessoas do anonimato, muitas pessoas que estão em cima do muro, muitas pessoas vão perceber o tamanho do apoio que o Lula tem. E se tem tanta gente apoiando assim o Lula, vamos cair na real, né? A gente tem uma realidade que 65% das pessoas que declararam voto em alguém, declararam voto no Lula. Será que estão todos errados? Né? Vamos cair na real. Vamos pensar com toda sinceridade. Muito obrigado, Marcela Tapajós, pelo Superchat. O Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Tapajós, eu não sei se a Marcela Tapajós, se ela é descendente de índio, né? Que é o sobrenome Tapajós, mas ela é moreninha. A minha avó, eu acho que era índia. Minha avó por parte de pai. E muito obrigado pelo Superchat. Deixa eu ver se... eu falei, mas eu não coloquei aqui para aparecer. Vamos lá de novo. Muito obrigado, Marcela Tapajós, pelo Superchat. Superchat que é muito importante pro crescimento dos canais. Então, eu quero comentar também com vocês, pessoal, essa questão que o Haddad trouxe. Né? O Haddad que agora já está muito participativo. E toda hora eu tomo couro aqui da tecnologia, clica lá e clica cá. Mas ele fala... Rosa tem de julgar conforme a lei, não seguir ligações que for receber. Né? O Haddad fala, Rosa tem que julgar conforme a lei e não seguir ligações que for receber. O que ele está deixando claro é o seguinte, gente, olha, existe uma lei no Brasil e essa lei não tem sido seguida, isso porque o ministro ele tem uma tendência de querer fazer um trabalho sério, isso porque o ministro vai ficar na história como sendo o jurista que tomou aquela decisão importante. Na hora que o juiz, né, que o ministro vai tomar uma decisão, ele normalmente recebe um telefonema. Olha, doutor, o senhor lembra daquele caso que o senhor estava envolvido lá naquele caso de corrupção? O repórter está aí, indo aí para pegar uma entrevista do senhor. O que eu estou querendo dizer é isso mesmo. 2 dias antes de um ministro, juiz ou qualquer outra autoridade tomar uma decisão importante, se essa autoridade tem a tendência de tomar uma decisão conforme a lei, a forma que a Rede Globo usa para mudar a lei é chantagear essa autoridade. E a Rede Globo trabalha de uma forma que a imprensa do mundo inteiro trabalha, que é o estoque de dossiês. Eles vão juntando várias coisas
a respeito daquele determinado ministro, desembargador ou juiz, para na hora H ter coisa para fazer chantagem. Vocês lembram que no momento em que o Favreto deu a decisão favorável ao Lula, a Globo já entrou rasgando, mostrando tudo a respeito do Favreto, só faltou achar uma ligação biológica do Favreto e o Lula, o primo primeiro do Lula. Mas ela já tinha todas as informações do Favreto, isso porque eles vão estocando dossiês para chantagear as pessoas. E o que o Haddad está falando é uma coisa que acontece, infelizmente, no Brasil, e que a gente tem que ficar bem esperto, que é a utilização da chantagem para conduzir o poder judiciário. E como eu estou aqui falando com vocês a respeito de como a gente ter subsídios para conversar com as pessoas, eu queria chamar a atenção de vocês sobre uma forma interessante de comprar sentenças no Brasil que está acontecendo na Operação Lava Jato e as pessoas não estão percebendo porque as pessoas estão acostumadas com aquela ideia de que para comprar o juiz, né, tem até uma história engraçada que é o seguinte: 2 fazendeiros entraram em conflito e o juiz da cidade era um juiz muito sério, não aceitava propina de forma alguma. Então um fazendeiro virou para o empregado dele e falou: mata uma leitoa lá que eu vou mandar para o juiz. O empregado desesperado falou: não, você tá doido, não faz uma coisa dessa não, porque esse juiz é muito sério, se você fizer uma coisa dessa você perde a causa. Aí ele falou: não, preocupa não. Quando foi no outro dia, né, ele foi e ganhou a causa. Ele falou: mas você ganhou uma causa por causa de uma leitoa? Aí o fazendeiro falou: é porque eu mandei em nome do outro. Mas o que acontece, na realidade, é que esse juiz sério aí que não queria leitoa, existe só na piada. Toda pessoa, todo ser humano tem interesse pessoal. E a Operação Lava Jato, os empresários encontraram uma forma interessantíssima de comprar a posição, o posicionamento do Ministério Público, que é o órgão que persegue o crime, ou seja, o órgão que vai ficar apurrinhando o político de esquerda, e também de comprar a decisão dos juízes, desembargadores e ministros, que é o tal da palestra. Gente, imagina o seguinte, imagina que o juiz ganha por mês 30 e poucos mil reais. Aí, esse juiz que ganha 30 e poucos milhares de reais, em uma palestra esse cara ganha 150 mil reais. Gente, vamos cair na real. O cara ganha por mês de salário menos de 40 mil reais, mas numa palestra de 1 hora, ele ganha 150 mil reais. Vocês acreditam com toda sinceridade que essa palestra foi feita com seriedade para dar oportunidade das pessoas verem o discurso maravilhoso desse juiz, que nem maravilhoso é, que juízes que não têm aquela voz de galã, juízes que, sinceramente, erram no português, assim como erra o Leonardo Stupa? Por que uma palestra desses juízes custa tão caro? A resposta é muito simples, gente. A palestra é uma forma que o empresariado achou de comprar decisão judicial. É mais ou menos assim, enquanto o juiz estiver dando decisões conforme aquela empresa quer, por exemplo, uma empresa que quer o PSDB no poder, a tendência é que ela queira que o juiz persiga e prenda políticos do PT. Enquanto aquele juiz estiver condenando pessoas do PT, aquelas empresas vão contratando palestras e pagando 150 mil reais por palestras. Na hora que a gente fala, tá errado, tem coisa errada aí, o juiz, né, escapa da coisa errada e fala: não, é uma palestra, eles só me contrataram para uma palestra. Mas a finalidade dessa palestra, com certeza, é de decidir pelo juiz. É de falar com o juiz: se você continuar decidindo conforme a gente manda, a gente continua dando palestras para você. Numa brincadeira dessa, o Ministério Público faz sempre o que as empresas querem, o Poder Judiciário faz sempre o que as empresas querem, porque se eles julgarem a favor de quem está contratando palestra, tem mais contratação de palestra. Se eles julgarem contra, acabou contratação de palestra. É muito claro entender como que o Poder Judiciário está sendo comprado hoje. Agora, o mais importante não é só entender como o Poder Judiciário está sendo comprado, mas é importante que vocês saibam explicar esse tipo de coisa pro brasileiro, porque tem gente que acha que esses juízes aí, que o Brasil inteiro apoia, são justos, honestos, juízes imparciais. Não, são juízes comprados, gente. É uma vergonha muito grande quando a gente pensa numa situação dessa, mas os caras foram tão espertos que eles criaram uma forma do Brasil
vender decisão judicial. Eu queria agradecer o Luiz Antônio Marques Rosa, o Luiz Antônio que deu um superchat aqui na transmissão que está acontecendo também pelo Brasil 247. Luiz Antônio, muito obrigado pelo superchat que é importantíssimo pro crescimento dos canais. E sempre que eu falo do superchat, eu falo da importância de vocês ajudarem também compartilhando as transmissões, ajudarem compartilhando pelo WhatsApp. É muito importante se você puder colocar o link no WhatsApp e mandar nos grupos. E também, se você estiver no Facebook, compartilhe mais uma vez essa publicação, convide amigos. E depois que você compartilhar, se puder vir participar com a gente no YouTube, eu agradeço. Eu dou prioridade para o YouTube por causa do boicote do Facebook. O Pedro Lula Cândido mandou um superchat 13. O superchat 13 é aquele superchat que grita Lula livre. Ele fala: parabéns, Estopa, sou seu admirador, estou sempre aí na sua terra, adoro Minas, recomendo a entrevista do Renato Rovai com Marcos Coimbra, foi excelente, abração aqui de São José dos Campos, São Paulo, muito obrigado, Pedro Luca Cândido, vou assistir a entrevista do Renato Rovai, inclusive pessoal, falando do Renato Rovai, eu encontrei hoje, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver porque eu conheci hoje um colega que assiste sempre, foi coincidência, eu fui comprar peças para ar-condicionado, tá tudo quente aqui porque eu ainda não instalei o ar-condicionado, e eu encontrei o Jorge na loja de peças para ar-condicionado, e ele falou comigo: olha, gosto muito de você, gosto muito do Leonardo Atucci, gosto muito do Rovai, por isso falou do Rovai, eu lembrei do Jorge, abração Jorge, qualquer dia eu vou aí na sua casa, aí no Caiçara, pra gente almoçar junto, ele me fez o convite, qualquer dia eu vou aparecer por lá, assim, deixa acabar a correria da mudança. Então, muito obrigado mais uma vez, Pedro Lula Cândido, pelo superchat. Eu estava falando com vocês, eu gosto, quando eu agradeço o superchat, eu gosto de deixar aqui aberto também o assunto que eu estava falando, para eu conseguir voltar no mesmo assunto, mas eu queria agradecer, antes de voltar para o assunto, a Edna Figueira, que também mandou um superchat. E eu agradeço de coração que hoje foi um dia bom para superchats, e depois dessa mudança, essa mudança me deu uma boa quebradeira e eu tive que montar o estúdio aqui em Belo Horizonte às pressas, mas tudo correu muito bem, tive que ficar fora do ar por 2 semanas sem fazer o 10h30, mas agora o estúdio está quase pronto, só falta o ar-condicionado. Quando a gente liga todas as luzes, realmente o clima fica quente, mas já tá a caminho e vai chegar, e eu só consegui fazer isso por causa da contribuição de vocês com os superchats. E lembrando, gente, que na descrição desses vídeos tem também contas bancárias. Quem quiser fazer uma contribuição por contas bancárias, as pessoas perguntam às vezes as formas de contribuir, eu agradeço muito. Suzete Cidreira mandou um superchat aqui, muito obrigado, Suzete, de coração. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, e queria pedir desculpas se algum superchat passar e eu não conseguir ler, é porque às vezes passa muito rápido e quando o superchat ele termina em 90, ele não gruda aqui em cima, igual esse. Então eu consegui ver agora o da Suzete, eu agradeço, mas se algum passou, não foi má vontade minha, exatamente porque às vezes passa e eu não consigo ver. Aqui o Pedro Paulo Pereira fala: não adianta conversar com manifestoches manipulados, são muito manipulados. Exatamente, olha, você vê esse Marcos que fala logo após você, ele fala Lula preso, 12 anos e 1 mês. Aí você pergunta a uma pessoa dessa: peraí, mas tudo bem, você está comemorando Lula preso 12 anos e 1 mês. Quantas vezes você se revoltou com o fato do Aécio não ir preso, com o fato do Temer não ir preso, com o fato do Alckmin ter processos que correm sob segredo de justiça? Você vê que é um cara que, não tem a mínima pertinência de caráter. O cara está comemorando a prisão do Lula, o cara está comemorando a prisão de um político entre milhares no Brasil, porém, ele não percebe que ele é um idiota útil que está comemorando, na verdade, não a prisão do Lula, mas a possibilidade do PSDB vencer sem votos. Porque vamos cair na real, a gente não tem a prisão do Lula, a gente tem a retirada do Lula do pleito eleitoral, que significa que assim que passarem as eleições, o Lula vai sair da cadeia de qualquer maneira, gente. Vamos cair na real. E a gente tem bobo que realmente acha que tem que comemorar a prisão do Lula porque é um político preso numa situação bizarra de um país que não persegue a corrupção, que simplesmente tirou um político da vida pública,
tirou o Lula da vida pública, porque, obviamente, se ele for candidato, ele está eleito em primeiro turno. Então vamos cair na real, né? Matheus Pimentel, boa noite. Tenho uma dúvida que talvez seja até boba, que é a seguinte: se Lula for eleito estando preso, ele sai automaticamente da cadeia? Abraços. Olha, Matheus, de acordo com a lei, sim. Isso porque, no momento em que ele foi eleito, todos os processos anteriores pausam, né, e as coisas voltam a acontecer em termos penais só depois dele ter cumprido o mandato de presidente dele. Então, tecnicamente, sim, mas isso é de acordo com a lei, de acordo com o que reza a lei, né? A gente precisa concordar que temos uma realidade em que o Lula teve um mandato de soltura desrespeitado pela Polícia Federal. Então, eu não sei, o Lula pode ser eleito, vamos admitir que existe a possibilidade que, se o Lula for eleito, eles criam aí uma teoria para dar o governo para o Alckmin, mesmo que o Lula tenha sido eleito. São coisas bizarras, porque a gente não vive, e eu falo isso não é por excesso, eu falo isso, eu acho que qualquer pessoa que sabe que a gente não está vivendo uma realidade de segurança jurídica, a gente não tem previsibilidade para nada. Tudo pode acontecer, porque apesar da gente ter leis escritas, essas leis não estão sendo respeitadas. Então, tudo pode acontecer. O Lula pode ser eleito e eles simplesmente dizerem coisa do tipo: não, vamos soltar e pronto. Ah, mas como assim não vamos soltar e pronto? É o que fizeram naquele domingo. O Lula teve uma ordem de soltura e o delegado, o chefe da Polícia Federal, falou: não vou soltar e pronto. Não é o diretor do presídio. É bizarro? É. Quem que pode mudar isso? O povo. Levante Popular. Muito obrigado, Ritinha Santos, pelo superchat. A Ritinha também ajudando o crescimento do canal, ajudando a manutenção das despesas. É muito importante lembrar que o superchat é o sangue do canal de esquerda, né? Porque o canal de esquerda não recebe aqueles superfinanciamentos que vêm do empresariado. Eu fico imaginando como que deve ser confortável financeiramente para um MBL, para esses grupos que trabalham para os políticos milionários, né? O canal de esquerda, ele normalmente não recebe dinheiro de político, porque o político de esquerda, ele é um cara tão, assim, perseguido, que ele não pode nem desviar uma verbinha. Vocês olham que o Alckmin declarou 1,6 milhões de reais, ninguém está assustado com isso. Mas 2 milhões de reais é o dinheiro que o Aécio Neves, do mesmo partido, pediu de uma vez só pro Joesley. Então, tipo assim, numa realidade política em que malas de dinheiro rodam para um lado e para o outro, o Alckmin tem só 1,6 milhões de reais. A gente não tem aquela super colaboração que vem dos partidos políticos. Agora, como que deve ser um MBL? Que vocês imaginem que o MBL é um grupo de comunicação do PSDB, que é de onde emana dinheiro para todo lado. Aí imagina o que deve ser a agência de comunicação do Amoedo, que só de declarado ele declarou 425 milhões de reais. Então, o trabalho de comunicação de esquerda é quase que um trabalho franciscano, porque a gente consegue realmente só pagar as contas. As contas, quando a gente trabalha nessa área de comunicação, elas são caras. Equipamento é caro, manutenção de computador é uma coisa muito cara. E aí as pessoas, eu fico imaginando como que deve ser confortável a vida do MBL, que é completamente o contrário, né? É um braço do PSDB e por isso deve brotar dinheiro para todo lado ali. Muito obrigado, Ana Augusta Lima Ueno, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado mais uma vez a Ritinha Santos pelo superchat e muito obrigado mais uma vez ao Matheus Pimentel pelo superchat. Eliana Rita fala: tenho pena de você, Giovana Araújo. Vai te atualizar, debochada. Vai estudar para voltares a ser gente. Eu imagino que essa Giovana Araújo, Zélia, ele só lê as perguntas de quem paga. Tá vendo? Não é, viu, Giovana? Quebrou a cara. Eu leio as perguntas que eu consigo ler. Obviamente, eu não posso passar por cima de um superchat, porque seria até desrespeito. Uma pessoa faz uma contribuição e a contribuição fica grudada ali em cima e eu passo por cima. Olha, a diferença é o seguinte: você está vendo que os superchats estão parados aqui, eu posso clicar neles a qualquer tempo. Quando eu vou ler as perguntas que estão passando, acontece o que aconteceu, né? Você conversou fiado e, coincidentemente, eu li a sua pergunta. Agora, dá uma olhada na velocidade que as perguntas passam, as perguntas que não são superchat.
elas passam muito rápido e é realmente sorte eu conseguir ler uma pergunta que acabou de chegar. Mas no momento em que eu começo a fazer os comentários, né, a gente já está indo para 1h30 de transmissão, quando eu começo a comentar, eu procuro comentários, eu sempre comento aqui coisas do outro lado, pessoas que são eleitores do Bolsonaro, pessoas que estão iludidas com as conversas do MBL, essas pessoas não dão superchat, essas pessoas trazem comentários contra o que eu estou falando, sem trazer superchat, eu sempre faço isso. Só que no dia que tem muito superchat, que é o dia salvador, que eu te falo as despesas são grandes, eu preciso sim agradecer os superchats, mas nem por isso eu deixo de ler os outros comentários. Então, César Canone, grande Leonardo Estopa, você não tem medo de acontecer uma volta da ditadura e você ser alvo de perseguição política? Olha, César, eu vou te falar sinceramente, eu não descarto essa possibilidade, porque a gente já está vivendo uma ditadura e eu já sou alvo de perseguição. Veja bem, se uma pessoa monta um canal no Facebook para falar de ursinhos de pelúcia, para falar de qualquer coisa, o Facebook não bloqueia essa pessoa, não prejudica essa pessoa. Para você ter uma ideia de como que eu estou sendo alvo de perseguições técnicas, eu fui perceber que um amigo, ele nem tem página, é um amigo de Facebook, baixou um vídeo meu do YouTube e postou no Facebook dele, no Facebook pessoal. Esse vídeo deu 800 mil visualizações. Aí eu fui perceber que eu postei o mesmo vídeo na minha página, que tem 215 mil seguidores, os inscritos estão diminuindo, que o Facebook está expulsando os inscritos. Eu postei o mesmo vídeo na minha página, ou seja, eu que postei numa página que tem 215 mil seguidores, eu tive 10 mil visualizações. O colega que postou o mesmo vídeo no canal, na página dele, pessoal, que nem é página, ele deve ter 1.000 amigos, teve 800 mil visualizações. Isso por quê? Eu já estou sofrendo uma perseguição, eu já estou sofrendo uma censura, eu tenho consciência disso, é uma censura técnica. Eu peço vocês para ajudarem a crescer o canal, porque eu não tenho crescimento orgânico, o YouTube dificilmente vai sugerir o meu canal. A gente tem muita punição também no que diz respeito ao pagamento do próprio YouTube. Isso porque, para você ter uma ideia, normalmente as pessoas conseguem o tal do pagamento AdSense, aquela propaganda que o YouTube rola. Só que se você tem um canal de videogame, se você tem um canal de direita, eles pagam 10 vezes mais o valor do que eles pagam para um canal de esquerda. Então eu já estou sofrendo várias perseguições. Agora, eu não duvido de acontecer, como está acontecendo com vários jornalistas no Brasil, o próprio Paulo Henrique Amorim contou como que a justiça está o prejudicando. Mandam intimações para ele ter que ficar voando o Brasil inteiro e gastando dinheiro com ele, com o advogado, para ir responder um processo num lugar, no outro, depois no outro. Isso porque eles estão criando formas de prejudicá-lo. Obviamente, eu sei que isso pode acontecer, isso pode vir a acontecer, mas por enquanto eu me vejo como peixe pequeno. O Paulo Henrique Amorim, por exemplo, ele tem um alcance muito maior do que o alcance do Leonardo Estopa, então a tendência é que a ditadura comece a perseguir o Paulo Henrique Amorim e demore um pouco para a ditadura perseguir o Leonardo Estopa. Mas eu vou te falar sinceramente, eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante na Quimera Filmes, que é onde eu trabalhei, inclusive aqui em Belo Horizonte, e é uma frase que está no cartaz do filme do Elvésio Raton, que fala, é melhor morrer do que perder a vida. Então eu tenho essa premissa para mim, olha, quer saber de uma coisa? Se perseguirem, se matarem, eu pelo menos tentei fazer a minha parte, mas tomara que não, tomara que a gente consiga vencer esse golpe, tomara que a gente consiga fazer um trabalho legal, tomara que a gente consiga trazer de volta a democracia. Giovana, Henrique de Almeida fala com a Giovana Araújo, Alckmin roubou merenda e deu cacete em professor, esse é o seu candidato? Pois é, Henrique, você sabe o que é desesperador? O Alckmin e o Dória, o que eles estavam fazendo em São Paulo, eu estava morando em São Paulo nessa época, eu fiquei impressionado. O pessoal da rede pública de saúde, eles estavam sendo sucateados. E você sabe que eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade? Eu fico impressionado que aqui em Minas, como que as pessoas são manipuláveis, né? O Pimentel está tendo uma dificuldade muito grande aqui em Minas, porque o que aconteceu? O governo federal parou de passar os repasses para o governo Pimentel e o governo Aécio torrou um dinheiro que não existia na cidade administrativa, enfim. O Pimentel pegou o governo de Minas na maior crise econômica do Brasil, com um rombo absurdo,
E a intenção do Pimentel era fazer um governo em especial para os profissionais de educação. Aí o Pimentel não tem dinheiro para trabalhar, gente. O Pimentel chegou no governo de Minas no momento que o Brasil está em crise. O governo Temer hoje descaradamente não está repassando o dinheiro, que tem um repasse federal que precisa ser repassado para os estados. O Temer está repassando só emendas parlamentares para aqueles deputados que estão salvando ele dos processos. E aí, numa circunstância dessa, professores estão se levantando contra o Pimentel. Mas no momento que o professor se levanta contra o Pimentel, o professor está se levantando a favor do Anastasia. O professor está fazendo, sem querer, uma campanha a favor do PSDB, para vocês terem uma ideia como é que as pessoas são conduzidas ao erro. A gente vive uma situação em que o Pimentel não teve condição de pagar alguns salários em dia, exatamente porque Minas está com o caixa quebrado. De revolta, os professores da rede pública começam a fazer campanha contra o Pimentel. Quando você faz campanha contra o Pimentel, você faz campanha a favor do Aécio, porque o Anastasia é um representante do Aécio. Então, só para você ter uma ideia como que, infelizmente, as pessoas são conduzidas a trabalhar contra os próprios interesses. Eu queria agradecer, chegou aqui o superchat do Paulo Roberto, muito obrigado, Paulo Roberto, pelo superchat. Reinaldo Leite também mandou um superchat aqui. Léo, leia os comentários do Flávio Dino e a lei da ficha limpa sobre a situação do Lula. Eu não sei se você... É porque você escreveu lei. Eu não sei se você falou que você lê os comentários do Flávio Dino ou se você está me recomendando a ler. Mas, enfim, é muito importante que o Flávio Dino... É muito importante destacar que o Flávio Dino é juiz de direito e passou no concurso no mesmo dia, no mesmo concurso que o Sérgio Moro, só que o Flávio Dino passou em primeiro lugar. E o Flávio Dino tem explicado como que a justiça brasileira está trabalhando para perseguir o ex-presidente Lula e tem feito um trabalho fantástico. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Flávio Dino quando fomos entrevistar o Lula lá no Maranhão, e o Flávio Dino falou comigo sobre a questão do tribunal de exceção, o Lula ter sido condenado por um tribunal incompetente. Então é muito importante que as pessoas que estão procurando informações a respeito de como o golpe aconteceu, que essas pessoas realmente procurem explicações do Flávio Dino, porque ele dá explicações fantásticas, importantíssimas para a democracia, importantíssimas para as pessoas crescerem o conhecimento. Sandro Ribeiro manda um superchat pelo canal Brasil 247 no YouTube. Ele fala: Léo, boa noite. Caso o Lula não pode vir candidato, quais as chances dos votos do Lula ser transferido para o Haddad? Quais as nossas chances? Olha, Sandro, eu vou falar, você pediu de 0 a 10, eu vou comentar não de 0 a 10, mas vou comentar como percentual que vai dar na mesma. Eu acho que hoje, quando a população brasileira, o Haddad sendo a opção do PT, automaticamente ele já parte com pelo menos 50% dos votos que estão dedicados ao Lula. Existe 50%, a outra metade, ela é um pouco radical e pensa assim: eu não quero um plano B, eu exijo Lula. Mas a estratégia do Lula foi muito interessante, porque o Lula fala o seguinte: olha, eu sou candidato. Se o judiciário evitar que eu seja candidato, eu gostaria que você votasse no Haddad, porque o Haddad não é o outro candidato, o Haddad me representa. Isso é muito interessante, porque nessa circunstância em que o Haddad é o representante do Lula, eu acho que a possibilidade de transferência é de mais de 100% de votos, e parece que é uma coisa impossível, mas vou explicar para vocês. Existem várias pessoas que não sairiam para votar. Eu acho que todos que votariam no Lula vão transferir os votos para o Haddad, pelo fato do Haddad ser o representante do Lula. E tem uma coisa: muitas pessoas que não sairiam para votar porque estão tristes com a política, no momento que elas perceberem que elas foram impedidas de votar no Lula, ou seja, pessoas que nem votariam, vão votar de raiva. O que significa que eu acho que se o Lula for impedido e o Haddad entrar como substituto do Lula, eu acho que ele vai, inclusive, catalisar a raiva de muitas pessoas que estão entre brancos e nulos, que essas pessoas vão pensar só pro desaforo. Já que o judiciário está me obrigando a não poder votar no Lula, eu vou votar no Haddad só para pirraçar. Eu tenho esse feeling. É lógico que o futuro a Deus pertence, mas eu acredito nessa possibilidade. Ritinha Santos: Léo, fala sobre pessoas que não têm cartão de crédito e querem contribuir. Fala, Ritinha. Olha, as pessoas que não têm cartão de crédito e querem contribuir, vocês podem fazer um depósito pelo Banco do Brasil, pelo Sicoob ou pelo Itaú. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil que está nas descrições desse vídeo. Tem uma conta no Banco do Brasil que está em nome do meu microempreendedor individual, que inclusive o colega citou, que é um projeto do PT. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil também, que é uma poupança, que
está em meu nome, e tenho também uma conta da minha esposa, que é a Jennifer, que é uma conta que está no Itaú. E tenho uma conta no Sicoob, que é uma cooperativa de crédito. Então, se você vai fazer uma transferência, você pode fazer uma transferência para o Banco do Brasil. Né? O que eu preciso fazer? Todas as transferências de doações que eu recebo, eu preciso declarar, até porque se eu não declarar, Sérgio Moro manda me prender. Então, quando se cai, por exemplo, na minha conta do microempreendedor individual, fica até mais fácil, que eu vou anexar as doações do extrato com a minha declaração do microempreendedor individual, e aí tudo vai correr de uma forma límpida e cristalina, porque hoje é mais ou menos assim. Paulo Preto pode ter 120 milhões. Pode. O Serra pode ter 23 milhões. Pode. O Alckmin pode falar na maior cara dura que tem só 1 milhão e 600 mil reais de patrimônio. Pode. Agora, se o Leonardo estou para receber uma doação de 50 reais e não declarar, Sérgio Moro manda prender. Ah, não, o Sérgio Moro não está em Minas, não importa. A competência dele é uma super competência mundial. Ele pode mandar prender fora do Brasil. Inclusive, é interessante que o Tacla Duran derrubou a decisão, derrubou, né, a perseguição do Sérgio Moro contra ele. Fora do Brasil, o povo já entende que Sérgio Moro é um juiz que não é muito juiz, não. Então, a Interpol já não mais tem o Tacla Duran como sinalizado, como procurado, que para Interpol o Sérgio Moro é inimigo do Tacla Duran. O Reinaldo Leite fala, Léo, né, que é o que eu já trouxe, os comentários do Flávio Dino, muito obrigado pelo superchat. Reinaldo Leite, eu queria agradecer as pessoas que estão participando com a gente aqui, queria agradecer a audiência pelo Brasil 247, queria agradecer a audiência pelo canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Gostaria de convidar vocês que ainda não se inscreveram para se inscrever. Gostaria de lembrar que é muito importante, gente, que vocês curtam essa publicação e compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu vou colocar agora a reprise do programa Léo ao Quadrado de hoje e vou agradecer vocês mais uma vez pela participação. E lembrando, agora eu vou fazer essa transmissão às 10 da noite. Se o programa, depois do período eleitoral, se o programa do Brasil 247, que acontece às 9 horas da noite, deixar de acontecer, eu trago para as 9 da noite para a gente ter condição de conversar sempre mais cedo, porque algumas pessoas já pediram para ir mudando o horário para mais cedo um pouco, para ter condição de dormir. Então, por enquanto, a gente mantém aí o horário das 10 da noite. Eu encontro vocês amanhã às 10 da noite. Peço mais uma vez, se você estiver no Face, venha para o YouTube, se inscreva no canal Leonardo Estopa, curta essa publicação para que ela realmente chegue aos trends do YouTube. Se você é inscrito no canal Leonardo Estopa, mas ainda não é inscrito no Brasil 247, se inscreva no canal Brasil 247 no YouTube. Nossa meta no Brasil 247 é chegar a 200 mil inscritos. Com certeza é um trabalho de televisão progressista que está dando o que falar no Brasil. São várias horas de programação por dia, então se você não conhece, é muito importante que você conheça o trabalho do Brasil 247. Inclusive, se você não conhece, eu vou colocar o programa agora Léo ao Quadrado, que aconteceu hoje no Brasil 247. Vou colocar para reprisar, mas a TV Brasil 247 não é só o Léo ao Quadrado. São vários programas diários, vários programas que acontecem todos os dias da semana. E não se esqueça de conhecer e compartilhar também a página do Brasil 247 na internet, que é exatamente a página que não depende das benfeitorias do Facebook, é onde você vai sempre encontrar as notícias progressistas sem a censura do Facebook. Então, muito obrigado, pessoal. Encontro com vocês amanhã no Brasil 247, às 5 horas da tarde, no programa Léo ao Quadrado, que é esse programa que eu vou reprisar para vocês logo na sequência. Então, muito obrigado pela participação, agradeço de coração, se inscrevam no canal e até amanhã. A gente pode até começar um novo programa, Léo. Boa tarde, direto do Belo Horizonte. Dá para fazer uma retrospectiva da política mineira, achar um pedacinho assim do dia para encaixar uns 15 minutos de política mineira direto do Belo Horizonte. Uai. Eu acho que a política mineira aí é decisiva, né? Porque a gente tem protagonistas do golpe, né? Boa tarde aos amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa.
Direto de Belo Horizonte, Léo, tudo bem? Como é que tá a nossa... Direto de Belo Horizonte. A gente pode até começar um novo programa, Léo. Boa tarde, direto do Belo Horizonte. Dá para fazer uma retrospectiva da política mineira, achar um pedacinho assim do dia para encaixar uns 15 minutos de política mineira direto do Belo Horizonte. Uai. Eu acho que a política mineira aí é decisiva, né? Porque a gente tem protagonistas do golpe, né? A gente tem a golpeada, que é Dilma Rousseff, a gente tem o golpista número 1, que é o Aécio, e a gente tem o golpista número 2, que é o Anastasia. Né? O Então, Anastasia não existe, Léo. não, sim. Aliás, O Anastasia não tem personalidade. O Anastasia é tão